Boa noite, ouvintes e telespectadores da 96 FM. Enio, em janeiro a gente noticiou aqui uma série de ações que o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, estava tentando aí levar à corte para como uma forma de moralizá-la diante desses seguidas denúncias de envolvimentos, de segundos interesses dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí eu destaco principalmente Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Naquela época eu disse aqui na bancada que achava muito difícil ter alguma mudança nesse sentido, de afastamento do ministro, seja ele Moraes ou seja ele Dias Toffoli, e que seria mais fácil sim uma alteração na norma de conduta dos ministros, permitindo aí que eles fossem sócios de empresas, tivessem fazendas, tivessem negócios. Por que estava nessa discussão? Porque avançava a descoberta por parte da imprensa da relação polêmica, vamos dizer assim, para usar um termo mais ameno, de Dias Toffoli com os envolvidos e os investigados no Banco Master, da qual ele era o relator. E, como relator, ele tomou uma série de medidas que naquela época já deixavam claro a preocupação, vamos dizer assim, exagerada que ele estava com os dados, com a possibilidade de vazamento daqueles dados que ele estava reunindo. Como, por exemplo, eu posso citar aqui, alguns dos materiais apreendidos em operação da Polícia Federal, ele mandou bloquear, lacrar e enviar primeiro para o Supremo Tribunal Federal, sem que ninguém mexesse antes, e aí ele escalar quem seriam os peritos que iriam ter acesso a esse material para depois apresentar a ele o que é que tinha sido apurado, e aí ele decidir se liberava ou não esse material apreendido para o restante da investigação. Bom, o caso foi evoluindo, a gente mesmo escalando de notícias polêmicas, foi evoluindo, até que ontem à noite a gente teve duas matérias aí que eu sinceramente acredito que deixaram a situação de Dias Toffoli insustentável, que foi a reportagem da Malu Gaspar no Globo, que apontou aí que Dias Toffoli recebeu sim dinheiro de empresas investigadas, empresas ligadas a Daniel Vorcaro, se eu não me engano o fundo, né, relacionado que é gerido pelo cunhado de Daniel Vorcaro, e aí o ministro confirmou que recebeu. Ora, semana passada, durante o julgamento da possibilidade dos ministros atuarem nas redes sociais, de como é que os magistrados poderiam se manifestar nas redes sociais, Dias Toffoli soltou uma fala que não tinha nada a ver. Eles estão, mas por que não? Ministro, juiz, não pode ser sócio de empresa, não pode ter fazenda, não pode ter empreendimento. A gente tá achando assim, mas que fala nada a ver, parece até que ele está assumindo já uma responsabilidade. Aí uma semana depois, ele vai, e depois de um vazamento divulgado pela Malu Gaspar, ele admite que sim, recebeu dinheiro de empresas, de um fundo ligado a Daniel Vorcaro. Mas pior foi o que aconteceu depois, já por volta das 8 horas, quando Mônica Bergamo, não foi? Divulgou aí que um pedido da Polícia Federal, apresentado diretamente pelo diretor da Polícia Federal ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, apontava que o ministro Dias Toffoli havia surgido, aparecido, citado em mensagens e em áudios do celular de Daniel Vorcaro. O pedido não houve, pelo que a gente viu, um pedido oficial da PF para que Dias Toffoli seja afastado, mas sim apresentou, olha, diante de tudo isso aqui, de todas essas citações que há do nome de Dias Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, é muito difícil que ele continue. Mas aí ficou mais difícil ainda, quando Dias Toffoli foi lá e falou que era um absurdo, eram ilações da Polícia Federal as informações de que ele estava sendo citado, de que ele tinha sido citado nas mensagens de Daniel Vorcaro. Ora, como é que Dias Toffoli agora vai continuar no inquérito se ele acabou de acusar a Polícia Federal de fazer ilações com relação ao processo do Banco Master? Além de dizer que a Polícia Federal estava fazendo ilações, disse que não tinha legitimidade para pedir absolutamente nada. Exatamente. Né? Olha, após a entrega do relatório da Polícia Federal, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, admitiu ser sócio da empresa Margit,
que negociou participação no Resort Itanhaém com Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Segundo o ministro, a empresa é familiar, ele não exerce função de gestão e todas as operações foram feitas a valor de mercado e declaradas à Receita Federal. A participação no empreendimento foi encerrada em 2 etapas, entre 2021 e fevereiro de 2025. A Margit tem capital social declarado de R$150 e funciona em um imóvel residencial em Marília, no interior de São Paulo. Investigadores da Polícia Federal encontraram mensagens no celular de Vorcaro que mencionam possíveis pagamentos de até R$20 milhões à empresa, mas afirmam que ainda não há comprovação de transferências. Toffoli declarou que nunca recebeu valores do banqueiro ou de familiares dele. O levantamento também aponta que Toffoli, a filha e a ex-mulher acumulam cerca de 26 milhões de imóveis em Brasília, incluindo apartamentos e casas adquiridos nos últimos anos, em alguns casos sem indicação de financiamento. A assessoria do ministro informou que todos os bens e rendimentos estão devidamente declarados à Receita Federal. A pergunta que não quer calar, de Dinarte Assunção, diante dessas revelações da Polícia Federal sobre as relações do ministro com o Vorcaro, é insustentável a relatoria de Toffoli no caso Master? Dinarte, boa noite. Boa noite, amigos. É insustentável porque uma coisa me chamou a atenção ontem nas matérias que saíram sobre os apanhados da PF, é que as matérias se centravam em contar que a PF tinha feito um relatório, né? Que por si só estabelecia algum tipo de relação que poderia causar suspeição. Mas no decorrer do dia de hoje, a gente ficou sabendo, né? Eu conversei com colegas de Brasília que o conteúdo do material da PF tem indícios de crimes cometidos pelo ministro Dias Toffoli. E isso não está ainda público. E a discussão que os ministros do Supremo Tribunal estão fazendo é porque ele já tem o inteiro teor de atos que tira já a suspeição. Aqui para mim está consumada. Está consumada. A discussão agora é se o caso do ministro vai ser tratado como crime, porque as relações que estão lá descritas podem configurar um crime. Para citar aqui uma coisa, a venda do resort, né, pelo Zettel, o Zettel comprou, a gente sabe que houve... Zettel é o cunhado do Daniel Vorcaro. A gente sabe que houve essa compra, essa transação. É o pastor, né? O Fabiano pastor, Zettel. O pastor. Aí eu vou levantar hipóteses. Em que termos se deram essa negociação? A compra foi feita pelo valor que era. Por que foi esse agente que comprou, especificamente esse agente? Se investigarem, vão encontrar uma contrapartida de decisão do Supremo Tribunal Federal em benefício desse grupo? São questões como essa que a Polícia Federal, o Toffoli reclamou que ela não tem competência para pedir a suspeição, e de fato ela não pede. O que ela fez foi listar todas as condutas que por si só tem que ter a suspeição. E aí a gente começa também a entender por que o ministro começou a se cercar, assim. A gente começa a entender por que ele estava atuando em causa própria, porque era uma atuação em causa própria. Vamos lembrar que ele impediu o compartilhamento de coisas de Daniel Vorcaro com a CPMI do Banco Master. Quando houve uma busca e apreensão na segunda fase dessa operação, ele determinou que todo o material fosse guardado, lacrado no Supremo Tribunal Federal, que não fosse nem para a PF, que fica na PF. Quando isso ficou muito grave, essa conduta, ele recuou
e determinou que a PGR era que poderia ter acesso, a PF não. E ele ainda listou os peritos que poderiam ter acesso a esse material. Agora que a PF conseguiu quebrar a criptografia do telefone do Daniel Vorcaro, entendemos por que ele não queria a PF por perto, por que ele queria o material no Supremo Tribunal Federal e por que ele está cada vez mais implicado. Eu não tinha esperança também, como o Ciro, de que houvesse algum tipo de mudança, mas parece que os ventos estão mudando. A permanência do ministro Toffoli, nem como relator, mas como ministro do Supremo Tribunal Federal, é cada vez mais insustentável. E as matérias e os dados que a colunista Malu Gaspar traz, a cada dia que passa, se tornam mais explosivos nesse caso, né? Sim. O Globo hoje saiu com um editorial muito duro com relação ao Toffoli, e eu vou ler um trecho do editorial do jornal O Globo, que diz o seguinte: é verdade que não há até o momento ato ilegal ou criminoso, ato ilegal ou criminoso que possa ser atribuído a Toffoli, mas não é disso que se trata. No campo da ética sobram razões para seu afastamento. Mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, o pastor Fabiano Zettel, comprovam pagamentos de fundo do Master à Madrid, empresa que, sabe-se, agora tem Toffoli entre os sócios. Ele, inclusive, afirmou isso, né? Ele admitiu. Além dos 2 irmãos seus que já apareciam como gestores. Há também um convite de Vorcaro para uma festa de aniversário do ministro e registro de telefonemas entre os dois. Mesmo que se sinta capaz, palavras do editorial da Globo, com esse tipo de relação com o investigado, Toffoli jamais será visto como isento. O conflito de interesses é evidente e a suspeição dará a certeza de que o caso será conduzido sem viés. Porque no relatório da APF, o que o diretor-geral da APF anota lá em um dos trechos é que está remetendo para o Supremo Tribunal Federal por causa do artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura. O artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura trata da existência de elementos que podem configurar ilícito penal. Não tem a ver com suspeição. Esse artigo trata de ilícitos penais. Então, se o diretor da PF remeteu para o STF um relatório fundamentado nesse artigo, o que tem lá dentro pode ser crime que o ministro cometeu, na posição de ministro. Só reiterando aqui para o nosso ouvinte telespectador, como o Ciro falou, Toffoli admitiu ser sócio da empresa Matrix, tá? Que administrava, no caso, o resort do Paraná, e que comprovadamente fez negócios com o cunhado de Vorcaro.